questão aqui, vê só. A gente observa aqui essa primeira figura, né, representação dos bandeirantes, Domingos Jorge Velho, beleza? Agora lá. Um dia gostaria de escrever um romance histórico sobre os bandeirantes, mas o livro não teria muito a ver com aquela imagem de homens destemidos que buscaram expandir as fronteiras. Nem suas roupas seriam como a daquela estátua de gosto duvidoso de Borba Gato em Santo Amaro, que está vestida quase como nobre. Aliás, nobreza é uma coisa que os bandeirantes não tinham. Eram homens duros que falavam mais guarani do que português, andavam descalços e não tinham pudor de usar golpes baixos para enganar os índios, como se disfarçarem de padres. O argumento representado no texto 2, vê só, o texto 2 faz um argumento que se contrapõe à imagem construída tradicional sobre os bandeirantes no texto 1. Então a gente observa que ele descreve, né, que vai desconstruir justamente essa imagem aqui, ó. Ele fala, no livro não teria a ver com aqueles homens destemidos que buscaram expandir as fronteiras, nem suas roupas seriam como aquela da estátua de gosto duvidoso de Borba Gato em Santo Amaro. Aí ele fala, né, que esse homem, né, que parece um nobre, né, que parece uma pessoa elegante, não tinha nada a ver, né, com os bandeirantes. Então, ela justamente desconstrói isso, porque a gente sabe, né, não todo mundo sabe, mas quem entende, né, a história no sentido desse período, né, de colonização e tal, a gente sabe que os bandeirantes tinham essa função de adentrar sobre o território brasileiro, né, e aí eles iam, né, exterminando, enganando, matando a população indígena. E ele tinha esse objetivo de conhecer, né, porque a gente sabe que teve aquela divisão Portugal e Espanha, e tinha uma parte do Brasil que não era, né, não era da corte portuguesa. Mas mesmo assim a corte portuguesa, né, meio que a partir dos bandeirantes começaram a adentrar nesse território, e eles tinham essa função, né, de violentar, né? Eles violentavam a população, né, indígena, os índios e tal. Está identificado o argumento presente no texto 2, que desconstrói, né, que contrapõe essa construção da historiografia tradicional sobre os bandeirantes expressa no texto 1, está identificado no heroísmo atribuído aos bandeirantes, na natureza miscigenada dos bandeirantes paulistas, na missão civilizatória conferida aos bandeirantes paulistas, na associação das bandeiras à presença lusa no interior, no desejo de enriquecimento que movia os bandeirantes. Não, esse argumento do texto 2, que está contrapondo aí, é justamente esse heroísmo, porque olha só, o argumento do texto 2 não está contrapondo a natureza miscigenada dos bandeirantes. Isso não entra como uma crítica, só entra como assim, ele nem fala que está miscigenado, ele só diz que eles falavam mais Guarani. E esse falar dele Guarani não é nem por questão de ser miscigenado, era só para eles conseguirem manipular a população indígena. Então, não é isso. A missão civilizatória não está na questão dos bandeirantes. Os bandeirantes estão com a missão de entender o território, e a partir disso eles exterminavam os indígenas porque estavam naquele local, né, que eles não queriam estar. E também eles buscavam também metais preciosas e assim vai. Essa missão civilizatória é justamente no começo da colonização, quando a gente vê obras literárias que falavam, né, vamos fazer uma obra boa, vamos civilizar esse povo e assim vai. Não tinha. A associação das bandeiras, a presença do luso no interior, não tinha essa associação. O argumento do texto 2 não está se contrapondo a isso. Lembrar sempre de responder a pergunta. E o desejo de enriquecimento que movia os bandeirantes. O texto 2 ele não argumenta em relação a isso. Ele argumenta que os bandeirantes é tido como alguém destemido, que buscou expandir as fronteiras, alguém que era bom, alguém que era nobre, alguém que era bonito, alguém que era... E não era assim, né? Eram pessoas que não tinham esse perfil de heroísmo. Eram pessoas que estavam ali
para simplesmente violentar uma população com o objetivo de conhecer esse território, de conhecer metais preciosos e assim vai. De descobrir, né, melhor dizendo, metais preciosos. Então, por isso ficamos com a letra A. Lembre sempre de responder a pergunta, gente. Forte abraço e bons estudos.